Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Olá, povo santo de Deus, bom dia. Meus irmãos, me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz, Arquidiocese de Manaus, e hoje, domingo, dia 27 de outubro de 2024, estamos já no 30º domingo do tempo comum. Eu tenho o prazer, a honra e a alegria de poder partilhar com vocês a reflexão do Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a graça de bem entender o que Ele quer passar para nós a partir desse Evangelho. Que possamos colocar em prática também a partir desse Evangelho. Que você tenha, meu irmão, minha irmã, um domingo abençoado em família. Que o Senhor possa realizar em sua vida todos os seus planos, seus projetos. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje eu vou trazer para a gente aqui o Evangelho do Frei Francisco Areque, a maioria já conhecem. Vou trazer porque está uma reflexão muito bonita mesmo. Então eu queria compartilhar com vocês aqui a reflexão do querido Frei, tá bom? Ele diz o seguinte: o Evangelho de hoje relata a cura de um cego que mendigava nas proximidades da cidadezinha de Jericó. Mas, na verdade, o evangelista não quer falar de uma cura milagrosa, e sim do seguimento de Jesus, o discipulado. De fato, o texto diz que Jesus chama o cego, e quando ele recobra a visão, passa a segui-lo, no caminho que leva à cruz. Nós veremos 7 detalhes aqui relacionados a quem pretende ser discípulo de Jesus. O primeiro: o cego reconhece e anuncia o Messias. Ao ficar sabendo da presença de Jesus, Bartimeu começa a gritar por ajuda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A expressão filho de Davi é uma profissão de fé. Para o mendigo, Jesus não é simplesmente um homem santo, capaz de realizar curas milagrosas, mas é o próprio Messias, anunciado pelos profetas. Isso mostra que, embora ele estivesse à margem da sociedade por ser um mendigo, não estava, porém, à margem da história de seu povo. Ele se mostra profundamente inserido nela. Tanto que o seu grito soa também como um anúncio. Assegura que o Messias esperado já chegou, está bem aí, caminhando com seu povo. Então, a mensagem é: os discípulos de Jesus devem estar por dentro dos acontecimentos
devem ser protagonistas e não apenas meros espectadores. A inquietude do cego que grita indica isso. Ele quer ser ouvido, quer sair da marginalidade. Ponto número 2. Um grito subversivo. Quando o cego pede socorro, filho de Davi, tem piedade de mim, muitas pessoas tentam fazê-lo calar. Por que fazem isso? Não devemos esquecer de que a expressão filho de Davi significa Messias, e Messias nesse contexto quer dizer rei. Portanto, o grito do cego pode soar como uma provocação às autoridades políticas e religiosas. Ora, com toda certeza, as pessoas temem a repercussão negativa desse grito e, por isso, tentam fazer o cego se calar. Com isso, o relato mostra que dar testemunho de Jesus pode ser arriscado, porque mexe com sistemas dominantes, e a reação deles pode ser perigosa. Declarar-se por Jesus pode atrair reações negativas. Muitos o repreendiam para que se calasse. Ponto número 3. Um grito comprometido. O cego não se intimida. Diante dos que tentam abafar sua voz, mantê-lo à margem, excluído, ele grita mais forte ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. O povo que segue não tem compromisso com ele. Não é discípulo, por isso se deixa dominar pelo medo. Eles não têm nada a ganhar, mas têm muito a perder. Se as autoridades desconfiarem das pretensões políticas de Jesus, as consequências serão desastrosas. Mas o cego não faz esse cálculo. Para ele, Jesus é aquele que vai inaugurar uma realidade totalmente nova. Ele quer ver e ajudar a construir. E essa realidade passa necessariamente pela cruz. Jericó está a apenas 30 quilômetros de Jerusalém e é a última etapa da jornada terrena de Jesus. Ponto número 4. O grito comprometido gera vocação. Jesus para e pede que chame o cego. Eis aqui a vocação. O cego que chamava Jesus agora é chamado por ele. Mas Jesus não o chama diretamente. Ele faz por meio das pessoas que o acompanham. O caminho até Jesus passa pela mediação. Deus sempre nos chama por meio de alguém ou de alguma coisa, até aquilo que parece ser contra nós. Aqui, as mesmas pessoas que faziam a barreira agora fazem a ponte. Jesus se serve delas para chamar o cego. São elas que o incentivam. Coragem, ele te chama. Com sua insistência, Bartimeu acabou revertendo a situação a seu favor. Sinal de que o seguimento de Jesus é sempre o resultado de busca perseverante e sincera. Ponto número 5. O seguimento de Jesus exige uma ressignificação da vida. Quando o cego ouve que o chamam, joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. Isso é estranho porque, primeiro, não se deixa ajudar. No meio do vozereiro da multidão, um cego teria dificuldade para ir sozinho até Jesus. Segundo é que, em geral, os pobres só possuíam uma túnica e um manto. O manto os protegia do frio e da chuva, e completava o vestuário. O cego joga o manto, algo de que ele mais necessita. Não irá mais precisar dele? Improvável. Mas como já vimos, Marcos não está falando de um pobre mendigo que foi curado da cegueira, mas de alguém que se tornou discípulo de Jesus. O manto aqui, então, meus irmãos, simboliza os apegos, os medos, a falta de engajamento e, no caso do mendigo, o seu passado marcado pela marginalização e pela exclusão. Tudo isso ele abandona, isto é, ele ressignifica a sua vida. Uma realidade totalmente nova está começando para ele. Assim, ao ouvir o chamado do Mestre, segue-o decididamente. Diz o biblista Fernando Armelini, abre aspas, o gesto de Bartimeu evoca o dos catecúmenos das comunidades de Marcos no dia do batismo. Jogam para longe as roupas velhas, isto é, tudo o que impede de seguirem o Mestre. Ponto número 6. Seguir Jesus é ver o mundo de um modo novo. Diante de Jesus, o cego tem o pedido pronto.
Mestre, que eu veja. Jesus restitui-lhe a visão e lhe diz uma das palavras estranhas: vai, a tua fé te salvou. O original grego não fala de cura, mas de salvação. O cego não foi curado, mas salvo. Ele não tinha problemas nos olhos, mas no espírito. O discípulo de Jesus é alguém que foi curado da cegueira espiritual, que foi tirado da escuridão da incredulidade e levado à luz da fé, à salvação. O apóstolo Paulo diz, abre aspas, quem está em Cristo é criatura nova. O que é velho passou e um mundo novo nasceu. Ponto número 7, último ponto, para encerrarmos. O seguimento de Jesus leva à cruz o amor sem medida. Recuperada a visão, o homem passa a seguir Jesus. No caminho que ele leva a Jerusalém, a cruz, a entrega total de si, por amor à humanidade. Ele só é capaz de fazer esse caminho, quem foi curado da cegueira espiritual, quem já foi salvo. Meu irmão, minha irmã, aqui, reflexão linda, maravilhosa. Que Deus abençoe sempre o Frei Arec, para que ele possa continuar nos brindando com essas reflexões e que nós possamos aproveitar bem nessas oportunidades que o Senhor nos dá de conhecer bem sua palavra. Que possamos, assim como Bartimeu, termos a nossa visão espiritual restabelecida, sermos salvos, curados, para melhor seguirmos Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e um abençoado domingo para todos nós. Hoje é seguro.